Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para um vídeo de dica de leitura com desafio para 2025. Então, mais para a lista do 12 mais alguns. Sempre tem a lista do 12 mais alguns, né? Então, 12 mais 6, 12 mais 10. Vamos ver, né? Se consegue ler 2 por mês. Então, nós vamos ter 24 livros para 2025 e o desafio. Então, vou falar aqui de duas releituras e uma leitura. Aquela leitura significa 10 anos postergando, né? Igual, por exemplo, o Jogo das Cotas de Vidro, do Hermann Hesse, eu fiquei uns 10 anos enrolando. E vou falar então de livros que eu li já tem uns 10, 15 anos, né? Mais de década, e eu vou reler. Então vamos começar aqui com o Joseph Conrad, né? Que é um polonês, né? A origem polonesa. E ele foi para a marinha inglesa, né? Grã-Bretanha. Então a maioria dos livros dele fala de navegações, né? Então, lembra um pouco lá o Melville, né? Do Bob Dick. Que são aventuras, né? Marinheiros e tal. E ele tem um alter ego, que é o Charles Marlowe, né? Charles Marlowe, deixa eu só conferir aqui. Capitão Charles Marlowe, né? Marlowe. Ele é um capitão e aí muitas das histórias é narrada por ele para algum outro marinheiro, para alguma outra pessoa, e aí você ouve ele narrando para outra pessoa, né? Então, geralmente, narração em primeira pessoa e tal. Igual aqui nesse, o Heart of Darkness, que seria o âmago das trevas, né? Só colocar coração. Mas é porque você vai chegar nas trevas mesmo, assim, né? O horror, que é famoso pelo Apocalipse Now, né? Apocalipse Now, que é um filme que aí é diferente, porque o livro se passa lá na África, no Congo, né? Aquelas companhias belgas lá de exploração do povo africano. E no filme Apocalipse Now se passa na Guerra do Vietnã, né? Aí tem lá o The Doors e tal, né? Tem também a Cavalgada das Valquírias do Wagner, né? O filme é um clássico, né? O Apocalipse Now é um clássico. Inspirado aqui no âmago das trevas, né? O coração das trevas do Conrad, que é assim, quando eu fizer um vídeo específico, aí eu vou contar a história e tal, mas é uma história de horror mesmo, né? Horror é o ápice do livro, igual no filme. Porque aqui nós temos o marinheiro, né? O Marlowe, né? O capitão Charles Marlowe, vai narrar como é que ele participou dessas expedições lá pro interior das companhias belgas, né? O rei belga lá. A Bélgica, tinha a Bélgica, a França, a Inglaterra, a Alemanha, esse pessoal tudo tinha colônia na África ali no século XIX, né? E a exploração pegava mesmo, ali era massacre de população local, né? Exploração, doença, então a África já era um lugar assim meio, né, meio complicado, e aí os europeus foram lá e tiraram o que tinha lá. Então eu falei, oh, a África. Pois é, então vai estudar, né? Acho que eu fiz algum vídeo, tem a história da África aí, vai estudar. Então a África já era um continente complicado, os europeus ainda foram lá e cataram o que tinha lá. Então essa pobreza, essa miséria tem causa, né? Tem causa. Assim, alguém foi lá e explorou os povos africanos. Aquele velho problema de foram lá e fizeram o mapa da África e muitas vezes eles cortaram a etnia ao meio, colocando em países diferentes. Eles passavam uma linha no mapa lá e falavam: isso aqui é meu, isso aqui é seu. E aí cortavam o povo inteiro em dois ou três países. E aí, ao mesmo tempo, eles colocavam povos rivais, tribos rivais no mesmo país. Pensa o drama disso. Você tem lá a sua tribo, tá tranquilo no seu canto, e aí vem uma linha europeia lá, uma fronteira europeia, e corta a sua tribo, o seu povo em três países. Né? Forma três nacionalidades lá do nada, e a mesma etnia, o mesmo povo. E ao mesmo tempo cria um país, e dentro desse país tem três, quatro etnias que são rivais. Vai dar guerra civil, a gente viu várias guerras civis. Então, vai estudar a história da África e para de ficar, né, tendo preconceito com a África, porque vocês não sabem o que aconteceu na África. Né? Então, aqui vocês verem o que é a civilização europeia levando progresso para a África. Então, tá aqui, ó. Civilização europeia levando progresso para a África. Entenda-se, né? Entenda-se o progresso. Então, o Joseph Conrad, né? Que na verdade é Joseph Theodor. E aí prepara agora. Korzeniowski. Então ele era um polonês e foi lá para a Marinha Britânica, ok? Então fica aí e veja um filme Apocalipse Now, né? O desafio é ler esse livro, tem 10 anos, eu estou enrolando. É um livro, né, do Cortázar, Julio Cortázar, argentino, né?
muito famoso pelos contos, igual o Jorge Luis Borges, né, da Argentina, o Hermano, e essa é uma literatura experimental, é um romance experimental, olha aqui, né, da mesma praia ali do Italo Calvino, George Perec, né, o Lipo, esse pessoal, que é uma literatura experimental. O que, que é? É fazer experimento com a arte literária. Então é uma metalinguagem, você o tempo todo vai saber que você está fazendo uma leitura de um livro literário, e aqui você tem uma história que você pode ler numa ordem e pode ler em outra ordem. O próprio autor te deixa isso aí, né? Então você pode ler e você tem uma ideia da história, então você lê lá o capítulo 1, 2, 3, 4, tal, tal, ou pela dica do autor, você pode ter uma outra ordem de leitura. Então a gente dá uma outra ordem, que é a ordem também que você vai ter o mesmo livro, só que lido de outra ordem, e aí a história vai ser um pouco diferente. Você entendeu? É um verdadeiro jogo de amarelinho que você vai pulando. Não é que é o jogo de amarelinho, você vai pulando as casas, né? E no original é Rayuela, né? O famoso Rayuela. Então é aquele jogo da amarelinha que você pode alternando as casas, né? Então você pode ler os capítulos 1, 2, 3, tal, né? Igual tá aqui, que são uma viagem, é uma viagem. Então vai dar um trabalho porque tu vai ter que ler o livro na ordem que dá aqui. Olha, são 160 páginas, né? 150 e pouco. Então, você capítulos menores, capítulos maiores, capítulos que são poemas, né? Então, capítulos pequenos, né? Então, assim, é um desafio porque eu vou ler primeira vez na ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, etc. E depois eu vou ler o livro de novo na ordem proposta pelo autor também. Você pode mudar a ordem dos capítulos e dar uma outra ordem, e aí você lê em outra ordem. E aí a história também é diferente, né? É o mesmo personagem, a mesma coisa, mesmo contexto, só que você, né, vamos dizer, pega um livro e começa a ler lá no capítulo 10. Pega um livro aí, capítulo 10. Aí você vai ler o capítulo 10 e pensa, peraí, o que são os personagens acontecendo e tal, né? Você tá pegando no meio da história. Digamos que um romance tem 15 capítulos, aí você pega o capítulo 10. Não vai ser exatamente a mesma história se você pegasse o capítulo 1, porque aí você já vai ter digamos, acontece uma morte de alguém lá no capítulo 10. Igual você pegar um filme no meio. E aí, você pega o filme no meio, tem uma morte aí, você não sabe se ele é um mocinho, se ele é um vilão, ó, essa morte vai te afetar. Aí de repente você volta no capítulo 1, 2 e 3, você pensa que esse cara merecia morrer, por exemplo, digamos, no contexto da história, né? Ah, esse cara aí eu morro. Esse era o vilão da história, aí você, né, lá, você abre o capítulo 10 e já chorou com a morte do cara. Aí você volta no 1, 2, 3, você vê o que ele fez. Não, realmente, esse cara merecia, esse cara aí era merecido, entendeu? Então é uma história diferente, é a mesma história, mas se você ler diferente as ordens, vai mudar, né? Então aí o desafio, né? Vamos reler o Ismail Kadaré, que merecia o Nobel, mas ele faleceu, né? Faleceu ano passado, merecia o Nobel, né? A lista do merecia o Nobel. E é o Abreu Despedaçado, famoso pelo filme do Walter Salles, né? 2001. Só que a história se passa no sertão, né? Lá no filme do Walter Salles, Abreu Despedaçado, 2001. A história no sertão é perigoso, né? Aqui no Brasil. E esse aqui não, esse aqui vai se passar lá na Albânia e é a mesma questão daquelas vendetas, né? Aquelas vinganças. Uma família vingando a morte do filho, matando o filho ou parente de outra família, né? Que sempre aconteceu assim, em vários locais no Oriente Médio, né? Cultura semítica. Antes de ter o Estado, antes de ter a justiça, né? Podemos dizer assim, as pessoas faziam com as próprias mãos. Então, se morre alguém da família tem que ir lá vingar e matar outro da outra família, do outro clã, da outra tribo. E aí fica esse negócio sem parar, porque um mata o outro, aí o outro vai lá e mata, e o outro, né? Igual essas questões de máfia também, tem as questões assim de dente por dente, olho por olho. Então não para nunca, né? E aí a pessoa nem quer matar ninguém, mas ó, você tem a obrigação de vingar e o seu tio, seu irmão, seu primo aí que morreu, porque os caras lá, fulano lá matou. Então fica aquelas guerras lá de Montecchi e Capuleto, né? Montecchi e Capuleto, aquelas lá da Itália, lá, o Shakespeare, né? Romeu e Julieta. Então, essas mortes assim, né? É interessante que por causa do filme a gente lê o livro, né? Então acho que tem 15, mais de 15 anos que eu li. Quase umas décadas que eu li esse livro. Então tá na lista de releitura, né? Finalmente achei, novamente, o Kadarek para quem eu daria o Nobel, né? Mas eu não sou da Suécia, lá da escola, né? Não sou, então, não, né? Não sou da academia, então não... Mas eu daria, né? Assim como para o Kundera, Milan Kundera também merecia, né? O Philip Hoff, então tem uma lista aí de pessoas que eu daria o Nobel. Mas infelizmente, né, eu não estou lá na academia para escolher. Então o Kadaré, felizmente, faleceu ano passado sem levar o Nobel. Ok? Então fiquei a dica, né? Releitura para 2025, Abril Despedaçado. Depois eu vou fazer, obviamente, um vídeo só para esta obra fantástica. Assim, né? Uma obra que você não pode deixar de ler. Ok?
Então, acho que as dicas, mais livros para 2025, daqui a pouco vai fazer mais aqui, vai ter 50, né, 50 livros para 2025, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.